Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo vai enfrentar o Flamengo lá no Maracanã às 18h30. E aí, estão confiantes para essa partida? Estão animados para essa partida? Vamos falar bastante sobre isso, bastante da situação do São Paulo. Tudo isso e muito mais eu trago aqui. Tem as prováveis escalações, tem tudo aqui. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Um ótimo domingão para todos nós. Vão tacando, dando like, vão deixando like aí pra nós irmos para o vídeo, porque tem bastante coisa pra falar, né? Independente da fase, do momento do São Paulo, tem muita coisa pra falar. Júlio Casares apareceu, se pronunciou, ele negou, né? Acho que não tem o que dar grande destaque, ele negou tudo o que está acontecendo em volta dele. E tem uma coisa muito importante pra nós falarmos em relação a isso também. Mas vamos lá, né? Vamos passar as prováveis escalações e uma possível solução pro São Paulo sair um pouco disso, resolver um pouco disso, pelo menos uma breve conscientização. De novo, um ótimo domingão pra nós. Queria falar uma parada que a fase do São Paulo é péssima. Eu não estou... acho que o bom desse trabalho aqui, o bom desse trampo aqui é poder ser eu, poder falar a verdade, sabe? E é muito bom. Por pior que seja a fase do São Paulo, por mais que eu ache que o normal hoje é o São Paulo perder, e o São Paulo pode ganhar. O São Paulo pode ganhar porque o Flamengo é meio freguês do São Paulo, tem um péssimo retrospecto. Não importa a fase do São Paulo, não importa que o Flamengo tenha um favoritismo muito maior, o São Paulo vai e ganha. Mas assim, se perder hoje é mais do que normal por conta dessa gestão, o que essa gestão fez pra destruir o São Paulo. Mas, galera, poder acordar e vir aqui e falar com vocês, falar de São Paulo, isso é muito maravilhoso, muito gratificante. Independente da fase do clube, só que é uma troca muito bacana que nós temos e que eu particularmente valorizo demais. E eu queria compartilhar, dividir isso aqui com vocês. Então, independente de tudo, nós vamos sempre estar aqui, sempre estar juntos, conversando. Isso eu acho... Eu acordei... Na verdade, isso é porque é tanta coisa pra fazer na vida, tanta coisa atropelada e aquela loucura de sempre, todo mundo muito na correria, que às vezes essas coisas mais importantes a gente acaba esquecendo de falar. Mas isso tem que ser dito. Então é muito gratificante poder estar aqui todos os dias com vocês, compartilhando o que eu acho, a verdade. Isso pra mim é fora de série, isso pra mim é sensacional. E dito tudo isso, São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Eu não tô nem um pouco confiante porque o Dorival ele não arrumou o time. E aí você vê o Flamengo brigando título. Flamengo e Palmeiras não perdem nenhum jogo, é impressionante, né? Mas mesmo eu achando que é normal o São Paulo perder, eu não tô com a confiança lá em cima pra esse jogo. São Paulo pode surpreender por conta do retrospecto com o Flamengo. O Flamengo é freguês do São Paulo. Flamengo é freguês do São Paulo. São Paulo não importa o momento, não importa a crise, a draga que tá. Pega o Flamengo com 80%. Quanto que tem de favoritismo pro Flamengo hoje? 80%, 90%? Não importa o favoritismo, o São Paulo vai lá e surpreende contra o Flamengo. Então acho que isso é muito bacana de falar, né? Porque se olhar, pra nós São Paulo acabou de fazer ridículo contra o... Contra quem que nós jogamos esse último jogo? Nossa, me fugiu. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tá mal. Só que a forma como o São Paulo perde, a forma como o São Paulo toma as viradas é nojento, né? Um lenga-lenga, um jogo patético, escroto, né? É isso que eu falo. Então é um São Paulo que tá desanimando demais. E muda presidente, muda técnico, muda... Os jogadores estão mudando pouco, né? Muda alguns jogadores, mas mexer mesmo no elenco todo ali não tá mudando grandes coisas. E não tá virando, né? Não tá virando. É uma coisa, assim, inacreditável. Então não é pela forma como... Não é por perder para o Atlético Paranaense, é como perde. Aí você pega, próximo jogo contra o Flamengo. Você fala, acabou, né? Mas... Tenho as duas prováveis escalações e aquilo que eu falei. Por mais que eu esteja
muito preocupado com esse jogo, óbvio, por ser o Flamengo no Maracanã e ser muito difícil, o São Paulo tem um ótimo retrospecto com o Flamengo, sim, independente da fase, independente se joga aqui ou lá, é uma coisa muito maluca. Vamos para as prováveis, mas antes deixa eu dar um recadinho muito importante da nossa queridíssima Minimal Club, patrocinadora aqui do canal, maravilhosa. Vocês estão vendo, eu já tô com essa camiseta muito, muito linda, muito macia, por quê? Porque ela tem esse algodão egípcio. A Minimal Club conta com as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio. E agora tem promoção aí. Galera, caimento fantástico. Ela é aquela camiseta que... Ela é muito bacana porque ela deixa justinha aqui, né? Ela deixa justinha no braço. Parece que eu sou até mais forte do que eu realmente sou, né? E ela dá uma emagrecida, é muito bacana, um caimento espetacular por conta desse algodão egípcio. Ela não desbota, ela não amassa, você pode lavar quantas vezes você quiser. E agora tem promoção na Minimal Club usando o meu cupom. Vai no primeiro link da descrição, tem que ser nesse link aí. Você comprando 3 camisetas dessa daqui, ganha mais uma e uma carteira da Minimal Club. É muito bacana, é muito maravilhoso, né? Tá esperando o quê? Vai no link da descrição, já aproveita porque essa promoção é por tempo limitado. Comprou 3 dessa daqui, a camiseta da Minimal Club, carro-chefe aí, algodão egípcio. Comprando 3 dessa daqui, ganha mais uma e uma carteira por esse link aí, usando o meu cupom Tidico. É muito bacana, né? E a Minimal, pra quem quiser, tem vários outros produtos, você pode acessar aí e ver tudo que você quiser, porque é uma marca, assim, simplesmente maravilhosa. É isso ou não é? Então vai aí que eu garanto, aproveita aí que é muito bacana. Valeu, Minimal Club! Galera, provável escalação, vamos começar pelo Flamengo ou vamos começar pelo São Paulo? Vamos começar pelo Flamengo, né? Vamos começar pelo Flamengão aí, que não é tão interessante. Depois a gente fala do São Paulo. Olha lá. No gol, Rossi, sem novidades, né? A defesa aqui, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Aqui, gente, na moral, é isso que eu falo, é isso que me incomoda no São Paulo. São Paulo não tem um elenco pior que o Flamengo. O Flamengo gasta muito mais que o São Paulo e não tem um elenco pior. Olha essa zaga. Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Emerson Royal não tá jogando nada, veio como bam, sensação, não joga nada no Flamengo. Vitão, zagueiro normal, Léo Pereira, zagueiro ok aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é ok. Pra mim não joga mais que o Sabino, joga igual o Sabino, não tô com clubismo. Joga menos que o Alan Franco, o Arboleda na carreira jogou muito mais que o Léo Pereira. Isso aqui é verdade. Então assim, zaga até aqui fraca. Alexandro, pra mim esse é o diferencial, não tá jogando bem também por conta da idade. O bom aqui é o Alexandro pra mim não tá jogando nada por conta da idade. Da idade, tá? Então, assim, zaga fraca do Flamengo se equipara a muitos clubes do futebol brasileiro. Pra mim, aqui o Palmeiras ganha e ganha de sobra na zaga do Flamengo, até o São Paulo. Rossi, goleiro nada demais também. Goleiro que não tem absolutamente nada a ver. Já entregou contra o São Paulo. É um goleiro que faz bons jogos e faz outros jogos ridículos. Igual todos os goleiros que a gente vê. O Everton, que era do Palmeiras, tá no Grêmio. Rafael do São Paulo. Rossi, tudo igual. O Everson do Atlético Mineiro. Você vê uma partida. Léo Jardim do Vasco. Você vê uma partida, você fala assim: esse goleiro é o melhor goleiro. Esse goleiro é o goleiro de seleção. Você vê uma partida desses caras e você fala, é a melhor de seleção. Na outra entrega um gol, frango, peru. Então é tudo igual. Goleiro, hoje não tem nenhum goleiro, é tudo ruim. Depois do Cássio, aí o Cássio envelheceu no Cruzeiro aí, se lesionou e envelheceu. Depois do Cássio, tudo goleiro ruim, tudo goleiro igual aí. Tudo goleiro bem contestado. Esse Hugo Souza do Corinthians também. Você olha e você fala, é goleiro de seleção. Depois entrega. Carlos Miguel do Palmeiras, ramela. O goleiro que você fala, esse vai ser top. Ramela. Tudo igual. Faz um jogo que você fala assim, é o melhor. Depois franga. Tudo igual aí. Meio de campo, fraco sem o Arrascaeta, né? O Arrasca, eu acho que ele vai entrar no banco. Eu acho que o Arrascaeta ele tá se recuperando e vai estar no banco. Não tenho certeza, tá? Mas na provável tá Jorginho, Eric Pulgar e Samuel Lino. Nada demais. Jorginho se destaca muito mais pela experiência e liderança em campo. Pênalti. Ele tem o pênalti, que é de destaque. Agora, jogando mesmo ali, o Jorginho não tá fazendo nenhuma diferença. Esse Eric Pulgar não joga nada, só burdoada. Só sabe da burdoada. Samuel Lino aqui, pelo que eu tô vendo, improvisado, né? O Samuelino é um
É que é um ataque forte, né? Mas o Samulino também, ele é um cara muito mais atacante do que meia. Ele tá improvisando aqui por conta da ausência do Arrascaeta, né? Jorginho, Eric Pulgar, Samuel Lino. Bruno Henrique, Lohan e Pedro. O diferencial aqui é o Bruno Henrique, claro, tirando o Pedro, né? O Pedro, o que eles têm aqui diferente de todo mundo é o centroavante, que é o melhor do Brasil, disparado, não, é o melhor do Brasil. Tem o Caio Jorge, que joga muito, tem muitos centroavantes bons no Brasil, mas o Pedro, ele é o melhor. Aqui é o diferencial, né? E tem o Bruno Henrique, que é um cara que nós não temos, mas o Bruno Henrique já não tá mais tão novinho. Então percebe que não é um time tão... É um time muito mais organizado, é um time com mais raça, mais vontade, mais moral. Mas assim, no papel... Qual que é a diferença do Lohan e do Arthur no dia a dia? Nenhuma. Nenhuma. Então eu não acho o Flamengo tudo isso de verdade mesmo. De verdade mesmo. Claro, quando tem o Arrascaeta e o Pedro, aí faz muita diferença. Aí faz muita diferença. Sem o Arrascaeta, é que o Pedro ele chega lá e resolve, né? É um craque que chega e resolve. Mas percebe como 1-1 o time aqui não é tão superior? Não é um time tão distante? Eu acho, de verdade mesmo. Vamos lá, esse é o provável Flamengo, né? Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, Samulino improvisado aqui, né? No lugar do Arrascaeta, Bruno Henrique, Lohan e Pedro. Esse é o provável Flamengo para enfrentar o São Paulo. Provável São Paulo, Dorival não se achou ainda, né? Dorival não conseguiu se encontrar ainda com o time do São Paulo. Tem uma coisa muito alarmante aqui para nós falarmos, né? Olha aí, ó. Provável São Paulo. Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e o Wendel. Pra mim, o São Paulo ganha em todas as posições aqui. Só o Wendel, né, que não diz pra que veio. Tem vez que joga bem, tem vez que é horroroso. Esse cara, ele precisava jogar muito mais, né? É o que falta aqui. Mas eu prefiro o Lucas Ramon do que o Emerson Royal. Prefiro o Arboleda do que o Vitão. Prefiro o Sabino do que o Léo Pereira. Tô falando sem clubismo nenhum. Rafael, pra mim, até alguns meses atrás era melhor que o Rossi, só que o Rafael ele tá ramelando, né? Vamos torcer pro Rafael voltar a pegar bem, né? Tô falando sem clubismo nenhum. Eu acompanho muito os jogos do Flamengo. Acredito que a maioria aqui acompanha. Tô falando sem clubismo nenhum. Eu prefiro o time de São Paulo. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel. Lucas Rabon, Arboleda, Sabino e Wendel. Essa é a provável defesa do São Paulo, né? Meio de campo eu prefiro do São Paulo. Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho. Talvez não o Pablo Maia, né? Aqui eu não sei se eu acho que o Bobadilla, ele sentiu, né? O Bobadilla, ele tava pra ir pro jogo, ele sentiu e foi desfalque meio que de última hora. O Bobadilla. Acho que não jogaria o Danielzinho, né? Com o Bobadilla disponível, a gente imaginava que jogaria com Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla. Porque o Pablo Maia é um jogador de confiança do Dorival. E o Palmeiras tá muito mal, né? Aqui precisa de uma... Aqui a gente precisa entender muito o que é em relação a isso, né? Então acho que não jogaria o Danielzinho caso o Bobadilla fosse pro jogo. Eu tentaria, vamos ver o Newton, né? O Pablo Maia, pra mim, eu não tô gostando muito do Pablo Maia. Vamos ver, né? O Newton ali, talvez de primeiro volante, com o Marcos Antônio, com o Danielzinho. Acho que o São Paulo ainda pode montar melhor o meio de campo. Embora eu não gosto mais desse tripé. Eu acho que teria que colocar 2 meio-campistas e um meio-atacante. O São Paulo precisava ficar um pouco mais ofensivo em relação a isso, como o Flamengo tá jogando. Saiu a Arrascaeta, colocou o Samulino ali meio que de meio atacante. Acho que o São Paulo deveria fazer isso pra ficar mais... Pra dar mais o alcance ao apoio. Porque Luciano e Caleri estão muito lentos, né? Vamos lá, possível meio de campo. Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho. Uma vez que o Bobadilla não vai jogar, né? Arthur, Luciano e Caleri. Aqui vale destacar, né? São Paulo nunca ganhou nada com o Luciano e com o Caleri. Quando o próprio Dorival Júnior ganha 2023, a Copa do Brasil, um título de grande expressão, né, de uma expressão gigante, o Luciano não tá jogando. O Luciano, ele tá no banco. Ele era um cara pra compor o elenco. Ele não era o 10, o principal do time, não. Eu acho que não dá o encaixe. Infelizmente, não funciona, não dá o encaixe jogar com o Luciano e Caleri. Eu não gosto mais, eu não aguento mais, eu já falei isso. Por mais que dê pra nós discutirmos aqui o dia inteiro a importância que o Luciano já teve. O Luciano, ele já atrapalhou muito, já ajudou muito. Caleri já atrapalhou, já ajudou muito. Eu acho que o São Paulo tem que encerrar ciclo. A Arboleda já era pra ter ido embora. Luciano, Caleri, esses caras mais antigos que não estão virando nada, que tem uma grande
uma grande carga no histórico, na história. Tem que encerrar ciclo. Palmeiras encerra ciclo, Flamengo encerra ciclo. Flamengo não importa. Daqui 3 meses, o Flamengo já vai começar a mandar todo mundo embora, vai ser outro time. Esse Leonardo Jardim, se não ganhar, é o técnico lá, né? Leonardo já que era do Cruzeiro, tá no Flamengo. Aí foi pra fora, tá no Cruzeiro. Tá do Flamengo. Esse cara, se ele não ganhar alguma coisa de expressão, ele tá mandado embora. Não importa se o time tá jogando muito, se perdeu, se ganhou por azar, o cara vai ser mandado embora. Como o Felipe Luiz foi, como o Dorival foi, como o Rogério foi, como muitos outros foram. E aí, pra mim, você imagine se o Everton Ribeiro saiu do Flamengo porque o Flamengo encerra ciclo. Você imagine se o Everton Ribeiro, multicampeão no São Paulo, iria jogar até os 40 anos de idade. No Flamengo não, mandou embora. Eu fiquei surpreso do que eles não mandaram o Bruno Henrique embora, porque naquele momento que eles mandaram o Everton Ribeiro, eu achei que ia mandar o Bruno Henrique. Bruno Henrique segurou muito mais do que o Flamengo costuma fazer. Olha aí o Cebolinha e o Luiz Araújo indo embora. Então o Flamengo encerra ciclos. O Palmeiras também, olha o que o Palmeiras fez com o Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, caras que ganharam muito lá também. O Rony. Times vitoriosos, times que estão ganhando, eles encerram o ciclo com os jogadores que podem começar a dar problema. Não é problema extracampo, não é nada disso. É não render tanto. E o Luciano e o Caleri, pra mim, no São Paulo, já chegaram no limite. Já chegaram no limite ali do que podia render. Já deu, valeu. Sai pra ficar uma história legal. Saiam pra ficar uma história legal. O Luciano não é um cara barato, é um cara caro. Pelo que tá rendendo. O Luciano de 10 contra esse jogo contra o Atlético Paranaense é desesperador olhar esse cara jogando. E o Caleri quer ganhar 3 milhões por mês, né? 3 milhões de custo total. O salário vai ser quase 2. Que futebol é esse? Então, pra mim, o São Paulo precisa encerrar ciclos. Pra mim, o problema tá aqui no ataque. Já poderia começar a entrar mais com o menino Rian, ver um outro centroavante, colocar o Vitor Sá na esquerda, trabalhar com o Arthur, Vitor Sá, já pensar num Cebolinha. E aí, a gente tem o Lucas Moura. Nós temos o Lucas Moura. Muito provavelmente ele vai continuar no São Paulo. Mas não tem um meio atacante. Não tá funcionando isso aí. Tá ficando um espaço muito grande. O Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla, quem quer que seja ali de segundo volante, não tá conseguindo chegar bem. Precisa ter um meia atacante para fazer essa transição dessa bola. Não está funcionando. Tem que tirar, tem que colocar um cara com característica de marcação no meio de campo. Aí você trabalha com o Marcos Antônio ou com o Danielzinho, tem que ser o Marcos Antônio, né? O segundo volante. Não tem essa de Marcos Antônio meio atacante, não tem isso. Segundo volante, Marcos Antônio tem que ficar flutuando entre o meio de campo e a meia de ligação e o ataque. Então, o Marcos Antônio precisa de um meio atacante, um cara de cadência, tipo um Gustavo Scarpa, tipo um Rafael Veiga, pra ele poder chegar, a hora que ele estiver indo pro ataque, ele chegar com mais liberdade. Pra ele ou fazer o arremate final, pra ele ou fazer a finalização, ou ele armar pro Vitor Sá, Arthur, Caleri, Luciano, seja lá quem esteja no ataque. Então, o São Paulo, de qualquer forma, precisa de um meio atacante. E pra mim é o Rafael Veiga. Manda esse Caleri embora, não renova com o Caleri por 3 milhões por mês aí, fora o que deve. Ele tá pedindo mais 10, né, de luvas. E traz um Rafael Veiga. Rafael Veiga não vai... O México já falou que não vai comprar. Palmeiras não quer. Palmeiras quer se livrar. Não vai jogar lá no Palmeiras mais. Pô, traz o Rafael Veiga. Tenta um Rafael Veiga, é o cara que precisa, é um cara de bola parada, é um cara que para, que cadencia, que pisa na área, é um meio atacante, é um meio campista com características de atacante, que chega muito na área. Então pra mim o São Paulo teria que ir pra cima do Rafael Veiga, é a posição que falta ali pra dar essa diversificada, pra dar essa melhorada, porque tá faltando. Não tá funcionando jogar nesse 4-3-3 com esse Luciano morto no meio campo, nessa transição, não dá, não funciona. Não funciona. Mas vamos torcer pra ganhar, né? Óbvio. Olha lá, Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho, Arthur, Luciano e Caleri. Essa é a provável do São Paulo para enfrentar o Flamengo. E aí, tão confiante ou não tão? Gostaram das prováveis? Gostaram da provável do São Paulo? Não gostaram? Deixa nos comentários quem quiser aí alguma coisa. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo hoje foi esse, valeu, ótimo jogo pra nós. Valeu e até a próxima.